bebê está mamando e chega uma hora que ele vai ter que começar a comer, né? Então, o que o profissional, quando vai orientar, quando vocês estiverem vendo, né, de acordo com a realidade de cada comunidade que vocês estiverem tendo acesso, quais são os fatores que vão ter que ser levados em consideração na alimentação complementar? Que ela deve ser iniciada quem mama ao seio exclusivamente, que ele o seja até os 6 meses, e a partir dessa data você começa a introduzir outros alimentos. O acesso a esse alimento, né, que você tem fisicamente acesso a ele e financeiramente. Então, assim, eu sempre comento com os meus alunos no atendimento, não prescreva uma coisa que a mãe não vai encontrar. Ela vai encontrar onde? Lá onde ela mora, na Baixada, ela vai encontrar alguns tipos de produtos que você possa prescrever para a mãe começar a dar? Não, não tem. Então, você tem que olhar também o que tem disponível na região. A gente tem que sempre priorizar que a criança está começando a ser apresentada a novos sabores, né? Então, que ela identifique, você bote essas coisas separadas, que sejam variados. A cor vai ser importante. Então, tudo isso, quando a gente vai orientar, e essa orientação é muito importante que ela seja feita pelo profissional de forma mais detalhada, priorizando a harmonia entre os nutrientes, né? E a segurança sanitária. Eu acho que isso, vocês que vão na casa, que têm um acesso direto, vocês podem viver, porque as pessoas preparam e acondicionam os alimentos errados. Vamos trazer um exemplo aqui. A gente teve na verdade eram até gêmeas. Elas tinham mamado, foram desmamadas mais cedo que a mãe. Começou com 4 meses a fazer a introdução alimentar, elas começaram a ter gastroenterite de repetição. O que aconteceu é que, sim, a criança até tinha sido encaminhada para a gente, aqui para o ambulatório, para o serviço, e dizendo que as crianças tinham alergia alimentar para fazer orientação. Na conversa e na anamnese que foi feita, o que a gente descobriu? Que a mãe preparava, né, ela já começou a introduzir, na verdade, leite e a papa salgada concomitantemente. Isso até que gerou um pouco de confusão profissional, que achava que era uma questão de alergia alimentar à proteína do leite de vaca. E a gente viu que a mãe fazia as mamadeiras do dia, todas de manhã. Então ela fazia 4 mamadeiras, 8 mamadeiras, né? 4 para cada um. Ela fazia um panelão, ela tampava e deixava em cima do fogão, numa casa que era, na verdade, 2 cômodos, né? Que era uma sala, quarto, sala, quarto, cozinha e um banheiro. Então, aquela telha de amianto, sabe como? Ou seja, um calor absurdo, aquilo ficava o dia inteiro, até de noite, em cima do fogão, ele não ia para a geladeira. Será que o problema era realmente a alergia alimentar? Então, a gente tinha que corrigir o problema ali da contaminação, e foi o que aconteceu. Na verdade, foi por contaminação mesmo do alimento que as crianças fizeram o quadro que elas estavam tendo, que era diarreia, né? O quadro clínico delas, né? Elas tinham muita diarreia e eles associaram que essa diarreia fosse para essa introdução, porque acaba confundindo. Mas é importante que vocês vejam como a pessoa faz. Ela compra, as pessoas acham que o alimento dura, não tem problema. A banana, se eu botar, não estraga. Muitas coisas as pessoas não vão estragar. Ah, o leite de caixa não estraga. Não, ele estraga porque você abre. Ele tem uma data de validade e quando você abre, ele estraga. Se você põe na geladeira, são 48 horas depois que você abre. Se você tem o leite em pó, a pessoa olha a data de validade que está embaixo. Data de validade. Depois que você abre, 1 mês. Não passa disso. Então a pessoa acha que ela pode abrir e vai deixar a vida inteira. Então, assim, os cuidados com a higiene, é um bebê ainda vulnerável, né? Então, se a gente não tiver tipo de atenção, aonde ela condiciona, como que é lavado, com que é lavado, a geladeira, a temperatura da geladeira, quando ela vai comprar o produto. Isso são orientações que qualquer profissional de saúde tem que fazer. A qualidade da água que essa mulher usa para fazer a comida, para dar para o bebê, cabe para o profissional explicar. Por isso que a gente prioriza aqui. A mãe pegue a água filtrada e ferva, né, de acordo com a qualidade da região que você tiver, para poder fornecer isso para esse bebê, que quando você começa a introduzir alimentação, já tem uma necessidade de ingestão de água maior, né? E aí eu queria fazer só uma ressalva. Muitas vezes, alguns profissionais dizem da seguinte forma: a criança começa a alimentar e a criança é oferecido água e a mãe diz: mas meu filho não gosta de água, ele não bebe água.
Aí o profissional fala assim, então a senhora não dê água de coco. Isso é equivocado. Porque primeiro você tem que ensinar a criança a beber uma bebida incolor, insípida e inodora. Ela não tem que aprender a beber só coisas que tenham sabor. Porque isso é importante, a questão de memória de sabor do bebê. Então, assim, ensinar e estimular. De pouquinho em pouquinho, a criança vai começando a acostumar. No início é diferente, gente. Ela só mamava o leite materno, que tem lactose. É a única coisa que ela experimentou na vida. Ela vai achar algo esquisito, fazer aquela careta meio assim, depois ela vai começando a acostumar. Não é ensinando a tomar água de coco e, além disso, uma grande sobrecarga de minerais que você vai ter para um rim, que é ainda uma função renal, que ainda é imatura. Então, por favor, tome um pouco de cuidado e orientem as pessoas, que acho que é um saber que todos nós, independente de ser nutricionista, enfermeiro, médico ou o que for, que a gente não tem que dar esse tipo de formação para as pessoas, né? Então, o que a gente tem que dar olhar para a forma geral nesse bebê e encaminhar ele para a orientação? A partir dos 6 meses, você vê que mamou exclusivamente ao seio materno, e vocês vão tentar estimular isso, ele vai amamentar, a mãe vai amamentar, ele vai fazer 3 refeições ao dia. E isso tem que ser feito por um profissional nutricionista para que ele consiga fazer essa evolução dos tipos de alimentos, né? Então, tem que observar, ele está ingerindo 2 papas de frutas. E eu tenho um pouco de preocupação, porque esse negócio de papa salgada fica nos manuais. Mas eu não gosto de falar isso para a mãe, não, porque papa salgada para ela quer dizer que é salgado mesmo. E a gente muitas vezes indica que nem coloque, nem adicione sal. Então, na verdade, papa salgada diz que é a papa de vegetais, né? Dos grupos todos de vegetais que a gente vai orientar. Então, ou seja, tem um almoço aqui, tá? E esse almoço de cara, ele não começa ainda com a carne. Então, a gente tem um processo que a gente vai introduzir essa carne posteriormente, que é com aí por volta do 7º mês, né? E aí, no 7º mês, essa criança, a gente já vai estar introduzindo carne, a gente vai introduzir o jantar, então ela vai almoçar e ela vai jantar, né? E você vai começar a evoluir, sempre está evoluindo os tipos de alimentos introduzidos. A gente vai começar com um grupo de alimentos, com um tipo de alimentos, e apresentando sabores diversificados para esse bebê. Uma ressalva que é importante que vocês verifiquem, às vezes na rejeição da chamada papa salgada, tem a ver com a questão do tempero. Nessa fase, a criança começa a ter uma ativação, né, a formação melhor das saperas gustativas, na identificação do sabor doce, amargo, azedo e tal. Se você faz, na verdade, preparações com muito tempero, a criança faz umas caras assim e às vezes ela rejeita. Então, a gente aconselha que no início a gente não coloque, né, sempre vai sendo a gente fala de papa porque é uma consistência, né, mais densa, não é sopa, não é uma coisa rala, porque tem uma densidade calórica baixa, né? E a gente vai pedir para a mãe colocar muito pouquinho de tempero, de uma lasquinha de alho, alguma coisa assim, leve, não é para ficar botando uma quantidade grande de tempero que a criança vai estranhar, tá? E nunca esquecendo que é importante a adição de gordura, né, de óleo vegetal, né, e azeite nessa preparação orientada pelo profissional. E nesse tempo até 1 ano, o que vai acontecer? Você está introduzindo novos alimentos, sabores, cores e texturas. Então, a gente vai evoluindo a textura. Se vocês encontrarem um bebê ainda, uma criança com 1 ano, comendo tudo amassado, passado na peneira ou batido no liquidificador, fala assim, olha, mãe, não dá mais, né? Sempre abordando com o nome da pessoa, que eu acho que é importante a identidade, né, da mãe. Ela não é mãezinha, ela tem uma identidade. Você fale com ela assim, olha, está na hora de você começar a evoluir essa consistência. A criança não pode acostumar a comer tudo batido. O que vai acontecer? Quando ela percebe qualquer grânulo, ela cospe. Então, assim, por isso que é importante que você faça sempre ele amassado, né? Porque a criança, ela estranha um pouco, né? Então, a gente até pode, no início, fazer uma coisa meio passada na peneira, e depois você vai fazer amassadinho, bem amassadinho, depois você faz menos amassadinho, depois você vai deixando pedacinhos pequenos e a gente vai evoluindo essa consistência. Para você não ter problema depois, quando ela chega aí com 1 ano e meio, 2 anos, tudo é purês, papinhas, com crianças que já tinham que ter uma alimentação já inserida dentro do ambiente familiar, obviamente, adequado, tá? A gente no início tem que ficar muito mais preocupada, na verdade, com o que você está introduzindo, a forma como você está introduzindo, do que especificamente da quantidade. A criança tem um controle importante. Por isso que a gente sempre diz para a mãe, para não ficar prendendo a boca da criança e enfiando
o alimento, porque primeiro isso pode gerar um trauma nessa coisa da introdução do alimento, ela passa a rejeitar, né? E também a gente tem que ficar observando que a criança tem que aprender a ter o autocontrole. Então a gente vai falar numa outra aula sobre essa questão hoje, que é um grande problema de saúde pública no mundo inteiro, que é o excesso de peso da obesidade, que muitas vezes uma criança que você não ensina ela que acabou. A mãe não tem que ficar forçando e dando mais mamadeira e uma outra coisa, assim, criança não é para comer dormindo. Você não tem uma criança de 1 ano em que a mãe quer dar, né, algum tipo de complemento, que seja açúcar ou o que for, com a criança dormindo. Ela não precisa ser acordada para ela comer, né? Até porque o bebê essa criança já tem que ter um sono contínuo, né, durante a noite. Então, acho que é isso, desses problemas que vocês forem identificando, encaminhar ela. Não, mas essa criança está amamentando exclusivamente, está com 8 meses, está errado. Por quê? Ela não vai conseguir mais ter mesmo ganho ponderal e pode comprometer o crescimento dela, né? Além da importância, ela começar a se acostumar com outros tipos de alimentos. Aí você vai ter uma dificuldade maior depois de adesão. De outra forma, você vai pegar uma criança de 3 meses em que a mãe já começa a dar papinha, ela vai dizer assim, mas ele não gostou, cuspiu. Não é porque ele não gostou, é porque ele não tem essa capacidade, por causa do reflexo de protusão da língua, que ela vai fazer essa inversão, ela vai tender a cuspir. Então, por isso que é importante esses pequenos conhecimentos de fisiologia, para que a gente tenha pequenos toques, mãe, olha, não está ainda na hora de fazer isso, tá? Para que ela não antecipe o problema. E aí, só para vocês conhecerem esse esqueminha que a gente tem nesse guia do Ministério, né? A importância ainda o aleitamento materno, e a gente, eu não acabei não falando anteriormente, totalmente sob livre demanda, vocês não têm que fazer essa regulagem de 3 em 3 horas, ou de 2 em 2 horas, ou de 4 em 4 horas, né? E a importância também de vocês estarem a mãe esgotar a mama, né? Esgotar essa mama para depois passar para outra. A papa de frutas, a papa, entre aspas, salgada, uma de manhã de fruta, outra à tarde, e esse almoço, né, da criança. Com 7 meses, que a gente já entra, na verdade, com o jantar, e a gente vai fazer essa evolução até 1 ano, que a gente aconselha que ainda continue com o aleitamento materno, né, que essa criança já comece com a refeição, que você pode estar introduzindo algum tipo de carboidrato, sempre com muito cuidado, sempre com muita orientação do profissional, porque existem várias orientações equivocadas em termos desse tipo de introdução, né, desses carboidratos mesmo complexos na refeição da criança, né, o almoço e jantar, e incentivando bastante essa questão do consumo das frutas, que vão começando a desaparecer conforme a criança vence esse 1 ano, em que a mãe acaba substituindo pelos biscoitos, pelo pão, por cereais matinais, que são riquíssimos, na verdade, em carboidratos simples, e além são muito ricos também em sódio, que é uma coisa que a gente está muito preocupada, que a gente não introduzir alimentos industrializados. Então, por favor, desmistifiquem os biscoitinhos que o bebê tem que comer. O bebê não tem que comer biscoito nenhum. Nessa fase aqui, não tem que comer biscoito nenhum. Isso é muito mais de uma coisa de indústria, de marketing, que se criou e tem esse consumo. Biscoitinhos que vocês sabem, que pessoas chamam de biscoitos de maisena, porque eles não são feitos de maisena, são feitos de trigo, né? Não são de milho, né? Maisena, na verdade, é amido de milho. Eles não têm nada de indicação para criança, né? E vocês também vão ter momentos de falar sobre acidentes na infância. Às vezes o consumo em momentos errados de alguns alimentos, você pode trazer problemas sérios para essa criança, tá? E aí aqueles cuidados que a gente tem que falar sempre para a mãe, a questão da higienização das mãos, né? A gente, tanto como profissional, tem que dar exemplo, como a gente tem que ensinar como a mãe deve adequadamente fazer essa higienização com água e sabão. Os utensílios que vão ser utilizados para a criança sempre ser lavados e enxaguados com água limpa, né? Os alimentos sempre devem ser bem cozidos, né? E depois que eles forem preparados, acondicionados em geladeira, né? E ensinando para a mãe que a gente não guarda nenhum potinho. Ah, mas olha só, eu posso fazer para o almoço e para o jantar? Pode. Como é que a gente acondiciona? Você fez, botou no potinho, tampou e levou para a geladeira? Não. Você, para inibir crescimento bacteriano, você precisa deixar o pote na geladeira, destampado, para que você possa ter a redução
da temperatura, que vai inibir esse crescimento. Depois que o alimento estiver todo gelado, aí sim você vai tampar. Se você tampa com ele quente, você pode ter crescimento ali dentro também, tá? Então é importante que vocês falem. E uma outra coisa que é importante, que vocês sempre expliquem para a família, todos os alimentos que chegarem do supermercado ou da feira, eles devem ser muito bem lavados, tá? Em água, eu sempre digo para lavar em água corrente, antes mesmo deles serem descascados, que é uma coisa que as pessoas não têm hábito de fazer. Já é descascar já sem higienizar o alimento. Então, higienize o alimento antes de você descascar, tá? Isso vai ser muito importante. E outra coisa, mamadeira é muito comum, tá? Nos ambulatórios você vê a criança mama um pouquinho, a mãe põe da coisa, bebe um pouquinho, e fica aquilo meio-dia, 8 horas, mamou, sobrou, depois que encontra contato com a saliva, não é mais para ser desprezado, né? Como o resto da refeição que a criança consumiu. Eu digo, se quiser, a mãe come o resto do prato da criança que sobrou, mas não vai guardar para dar de noite no jantar do bebê, tá? E aí uma outra coisa, vínculos de contaminação que a gente tem, veículos de contaminação, mamadeira e chupeta, né? Claro que a gente vai dizer que criança mama no peito para não usar chupeta, para não usar mamadeira, né? Eu posso dizer a vocês que é uma coisa que dá para fazer na prática, que eu consegui executar, não ter que usar mamadeira, não ter que usar chupeta na minha filha. Então, assim, o que vocês têm que fazer? Sempre verificar. Eu sempre verifico no ambulatório. Mãe, você pode me mostrar, por favor, a mamadeira e a chupeta? Para você ver a higienização que você tem. É um meio grande de cultura por ser mal higienizado. Lavou o bico aqui, não tira o bico da mamadeira. Quando você vai tirar, ou seja, pela ectoscopia, você vê a quantidade de fungo que tem. Imagina no microscópio, né? Deve ter uma festa absoluta. Então, muitas vezes, diarreia da criança, ou até parasitose de repetição, tem muito a ver com a questão da higienização. Então, vocês olharem o utensílio, até aquelas colheres de silicone, eles são mal higienizadas. Fica resto de alimento ali, isso pode gerar problema. Então, tem que explicar isso para a mãe. Quando tudo lavar rapidinho, e às vezes pode ficar realmente resíduo de alimento ali, isso trazer um nível de contaminação. E acontece mesmo, isso não é raro. Tá? Bom, e aqui a gente tem o esquema alimentar para crianças que não são amamentadas. O que a gente sempre vai tentar? Que a criança pelo menos mame até 4 meses. Existe uma grande discussão que a gente tem nos manuais, como a gente tem que veicular a informação para todos os profissionais que trabalham na rede, né, e trabalham em programas em regiões muito mais do interior do nosso país, em termos do que vai orientar se a mãe não vai amamentar hora nenhuma. O que essa criança vai ser oferecido? Ela vai ter um acompanhamento mais estreito do profissional para que ela possa ser orientada do que vai ser oferecido para a criança. Você pegou uma criança menor de 4 meses, uma criança com 4 meses, ela normalmente menor com essa idade, a gente não introduz nada. Ela fica, primeiro, segundo, terceiro mês, ela vai ficar ingerindo alguma fonte láctea, que vai ter que ser resolvido. O que a gente vai conseguir oferecer? Vai ser muito pouco provável a gente vai conseguir do proveniente de banco de leite, né, que a gente gostaria muito. Então, normalmente ela vai entrar ou com uma fórmula ou com leite de vaca manipulado, que é extremamente cuidadoso essa introdução. Que se você não diluir de forma adequada, não tentar balancear, você vai trazer distúrbios nutricionais e distúrbios, inclusive, gastrointestinais e renais para esse bebê, tá? Então, até essa idade. Aí, a partir dos 4 meses, o que a gente vai começar a fazer? A introduzir a papa de fruta, depois a gente vai introduzir a questão da papa salgada. A forma que aqui fica parecendo como se tudo fosse acontecer de uma vez. Não é. A gente começa com a fruta, com essa introdução, respeitando a fisiologia do bebê. A gente não introduz nenhum tipo de cereal, desses amidos, para a criança antes de 6 meses, que ela não consegue metabolizar. Então, por favor, se está usando essas farinhas, vocês digam, olha, não é adequado a gente manter só a questão realmente da fruta. E aí, depois que você introduziu a papa de legumes, né, suco com papa de fruta, você vai entrar com a papa de legumes, né, que eles chamam da papa salgada. Né? Então, você vai evoluindo para que fique muito próximo. Depois, ela vai estar ingerindo no 7º mês também o almoço e o jantar. E depois dos 8 meses, aquela evolução como a gente faz igualzinho com a criança que mama no peito. Né? Aqui só tem uma antecipação da entrada da fruta.
Não se faz antes dos 4 meses, que eu falei. Ela vai ter aquele reflexo de protusão da língua, tu vai dar a papa da banana, ou do mamão, ou do caqui, ou do que você estiver dando para ela, ela vai cuspir, né? E sempre digo, mamãe, qualquer orientação, você pegou lá com o profissional no posto de saúde que ela está indo, olha, ela não orientou para você fazer, é para fazer as coisas do jeito que falou, tem que ser devagar, não é para misturar todos os alimentos de uma vez. Então, vocês têm que reforçar essa conduta que foi dada em termos do cuidado com a apresentação do alimento e respeitando a questão da própria imunidade dessa criança, que dessa aqui é muito mais vulnerável de uma criança que mamou no peito. Então, vocês têm que ter um cuidado a mais. Todo o processo de higienização sempre vai ter que ter para qualquer criança, independente de mamou ou não mamou, né? Mas tem que ter esse cuidado a mais, tá? E aqui, tudo isso que eu falei anteriormente, de uma forma, a mãe tem essas informações dentro da cartilha, né? De forma mais resumida, né? Dizendo que a alimentação vai ser sempre mais pastosa, oferecendo alimentos diferentes. Então, isso é colocado para a mãe, né? Evitar açúcar. Então, assim, o que a gente diz é o seguinte, eu sempre oriento que se você conseguir não introduzir sacarose, açúcar, antes de 2 anos de idade, isso é muito bom. Que você acostuma a criança com o sabor do alimento. Não com esse acréscimo de muito tempero ou muito sal. Então, sempre, quando a gente começar a botar o sal, a gente vai colocar sempre aquela pitadinha, né? Como fator realmente de prevenção. E nenhum tipo, a gente deve evitar o máximo de produtos que são enlatados, nenhum industrializados, obviamente bala, refrigerante e outros afins. A gente evita essa questão do biscoito, a gente prioriza sempre essa questão do pão. E a gente está tentando, acho que aí tem uma ação boa da Anvisa, da gente tentar reduzir os teores, isso vai entrar realmente, né, em vigor, para reduzir os teores de sal de todos os produtos, principalmente os infantis, mas pão é uma coisa que vai do menorzinho ao idoso, né? E muito cuidado do profissional na hora de orientar, né? E desmistificar que a criança tem que tomar, tem que consumir bebidas lácteas, né? Que as pessoas chamam vulgarmente de Danone, todo mundo chama, é o nome de uma empresa, mas elas vulgarmente chamam de qualquer tipo de iogurte, polpa de fruta ou de bebida láctea, que não é iogurte, o teor de leite é muito inferior, né? E os queijinhos petit suisse, que todo mundo acha que é importante queijinho petit suisse a criança consumir, ou os geleias de mocotó, ou os gelatinas. A criança não precisa disso. Isso se enculturou, uma introdução forte da indústria. Quem tem que desmistificar é o profissional que tem credibilidade na família, né? E aí é que a gente tem o restante das orientações e aqui uma valorização nessa questão realmente do ferro e aí o acompanhamento do profissional, se a criança tem ou não necessidade de tomar suplementação de ferro ou de vitamina A, que vocês vão ter que observar, né? E aí eu trouxe para vocês, para a gente pensar um pouquinho, no caso de uma criança que apareceu para a gente aqui no ambulatório do Hospital Universitário, uma menina do sexo feminino, com 2 meses de idade, foi encaminhada com o seguinte quadro. Escolheu a informação dela. Essa mãe, ela teve uma gravidez um pouco conturbada, ela teve alguns problemas emocionais, então foi uma mãe que fez vários quadros de arritmia cardíaca durante a gestação, fez uso de Rivotril, de Sotalol e tomou ferro também. A criança nasceu com 37 semanas e meia, com 2,145 kg e 45 centímetros. A gente sabe que uma criança com 37 semanas e 2 dias é uma criança que a gente considera já uma criança a termo, ela não é uma criança prematura. Aqui eu coloquei os dados dela, do que ela chegou pra gente, no primeiro, no segundo. E aqui ela estava do segundo para o 3º mês, com o comprimento e o perímetro cefálico dela. E a história alimentar? Ela fez, desde o início, leite materno e complementado com NAN já no nascimento, né? Foi prescrito para ela, então não era um hospital amigo da criança, era o inimigo da criança que já deu o complemento, né? Nesse momento, a criança começou a apresentar algumas alterações na pele, com algumas manchas avermelhadas, aumento no número de evacuações, diminuição da consistência e o sono bastante intranquilo. Então, você pegou uma criança dessa, ela tem que ser muito bem acompanhada pelo serviço de saúde. Assim, o que está acontecendo com essa criança, tá? Depois, com 2 meses, ela foi diagnosticada um quadro de refluxo gastroesofágico,
sendo prescrito a ranitidina e inoperidona, né, para esse esvaziamento gástrico, e o pediatra prescreveu aqui a fórmula infantil aptamil soja e protovit 12 gotas. E aí, o que eu quero ressaltar aqui para vocês, né, que eu acabei pegando também informações, já que ela ainda mama no peito, a ingestão, qual era a ingestão da mãe, né? Então, o que essa mãe consumia ou não consumia durante a lactação, para se dar aquelas pequenas orientações, pequenos toques para essa mãe, né? A primeira coisa que a gente foi fazer, né, também, foi a gente começar a usar o gráfico, né? Então, a gente tem lá o gráfico na cartilha, e aí a gente foi colocar aqui, aquele gráficozinho que tem na cartilha da criança, aqui, ó, caderneta da saúde da criança, e aqui tem um gráfico de peso por idade, né? Esse gráfico aqui é um gráfico que é usado no mundo inteiro, não tem diferença de gráfico no Brasil para que você vai ter, né, recomendado pela Organização Mundial de Saúde, todo mundo usa esse mesmo gráfico. Então, a gente tem esse gráfico distribuído aqui nessas linhas, né? E essa aqui são as linhas de percentil, desculpa. É feito no percentil, mas em Z-score, você pode ter em Z-score ou em percentil, aqui está em Z-score. O que é o Z-score? O que é um zero? O grande erro é que essa linha aqui é verde, né? Então, parece que o verde é como se fosse o sinal, né, liberar, tá tudo bem, né? A gente tem que lembrar o seguinte, que o ideal dessa criança, ela tá nessa área aqui. Nunca essa linha do zero, que é a mesma coisa que o percentil 50, né, não é a linha alvo. As crianças não tem que estar aqui dentro, ela tem que estar aqui dentro. Porque quando a gente vai lembrar, e a gente vai ter que buscar lá, quando a gente fez a graduação, que a gente foi estudar e saber o que é uma curva gaussiana, né, a gente vê que o ponto zero, né, que é o percentil 50, que é o 100%, você tem, ou seja, 50% das crianças estavam acima e estavam abaixo daquele valor, como se fosse uma fila. Eu estou no meio, tem 100 pessoas, eu estou na meiuca da fila, tem tanta gente na minha frente quanto tem gente atrás de mim. Então, é só quem está no meio, que é o normal? Não, né? Então, ou seja, quando a gente bota nessa distribuição, quando a gente vai se afastando e ir para o início da fila ou para o final da fila, eu estou indo perto de crianças que não foram encontradas. Essas são as áreas de risco. Por isso que a gente colocou como ponto o em Z-score entre o +2 e o -2. Então, a gente quer que essas crianças estejam aqui dentro. E mais do que elas estejam aqui dentro, é o formato da curva. A curva ascendente, a curva em platô, que é uma curva de sinal de alerta, ou a curva descendente, que é o perigo. Então, vocês jamais vão dizer que vocês encontraram uma criança aqui e dizer para a mãe assim, seu filho está com baixo peso. Uma coisa é ela estar aqui. Outra coisa é se ela está fazendo uma curva para baixo. Aí é uma outra história, né? Então, acho que isso tem que ficar bem na cabeça da gente. O que significam essas linhas? Esses extremos, ou para cima ou para baixo, é que são os riscos. Para baixo, que é o desvio para a esquerda, que a gente diz que vai ser a deficiência, e o desvio para a direita, que vai ser o excesso. Ou seja, o baixo peso e o excesso de peso. Ou a baixa estatura, ou uma estatura às vezes muito elevada, que pode ser um indicativo às vezes de algum tipo de distúrbio genético. Então cabe a gente também olhar. Ou pode ser porque a criança sempre foi grandona mesmo, mas sem nenhuma alteração mais significativa. Então lembra, aqui tem tanta criança para frente quanto atrás. Mas quem estava numa parte de 2/3 ou 1/3 da fila, eram crianças que dentro do estudo eram normais. Para a construção disso aqui, só para vocês saberem, nenhuma criança com deficiências foi colocada na amostra, né? Para construir essa curva, o Brasil também entrou com uma curva representativa, pegou diversos países do mundo. Aqui no Brasil foi o pessoal de Pelotas que entrou com o estudo deles, com a coorte que eles fazem lá. Então, isso tem que ficar muito na cabeça da gente, para a gente não colocar na mãe e achar que o filho dela tem que estar nessa linha verdinha, certinho, bonitinho. Algumas até vão estar, mas muitas não vão estar, e nem por isso elas têm algum tipo de alteração. Essa criança, o que a gente percebe, né? Que ela está perto o quê? Sempre da linha do -2. Ela já nasceu mais magrinha, tá certo? Quer dizer, ela é considerada como uma criança pequena para a idade estacional, porque ela nasceu com menos de 2,5 kg, 2,145 kg.
E a gente foi vendo que no ganho de peso dela, ela não foi fazendo uma curva para cima. Na verdade, ela caiu e aqui ela foi indo. Então, ela, na verdade, ela está entre o -2 e o -3. Dentro do diagnóstico que a gente tem internacional, determinado pela Organização Mundial de Saúde, essa aqui é considerada uma criança com baixo peso, tá? Uma criança, não é só sob risco, ela já estaria com baixo peso. Na verdade, ela estaria o quê? Ela não teve o ganho de peso adequado. Então, muito mais se dizer para a mãe que ela está com baixo peso é que ela não teve o ganho de peso adequado que ela deveria ter em função do quadro que a gente encontrou. Até porque, vocês têm que lembrar que ela já nasceu com um déficit, né, gente? Então, se ela nasceu com um peso menor, ela agora vai ter que correr atrás do prejuízo durante esses próximos meses de vida dela. Esse aqui é o gráfico de peso por idade, que a gente usa para o bebê. E aqui a gente tem um gráfico que eu plotei para vocês de crescimento por idade. Aqui foi importante para a gente, que a gente viu que ela realmente caiu de percentil, ela não conseguiu manter um ritmo aí de crescimento. O quê? Ou seja, o formato da curva, ele condiz com o quadro clínico. E isso que eu acho que é importante de vocês. As coisas se casam, quer dizer, ela teve intercorrência, por isso que ela não conseguiu manter esse mesmo crescimento. Para criança pequena, a gente usa peso por idade lactente e comprimento por idade. E usa também o perímetro cefálico em relação à idade da criança, tá? E essa aqui você vê que não está na mesma linha assim, mas você vê que ela conseguiu manter o crescimento do cérebro. Isso pra gente já é uma certa tranquilidade, que mal bem e não comprometeu a questão desse momento super importante da formação dos neurônios, da bainha de mielina, que tem uma formação muito importante nesse primeiro ano de vida, tá? Então, como é importante vocês colocarem as informações, porque as pessoas têm um gráfico na caderneta e ninguém anota. Então, assim, você pode anotar o peso, mas ninguém bota no gráfico. Tem que pôr no gráfico essa evolução, para isso que o gráfico serve, né? Não é para a mãe levar a cartilha, que é muito linda, mas se a gente não souber utilizá-la de forma adequada, e esse é a porta de entrada para qualquer serviço de saúde que essa criança for, né? E aí o que a gente tem, e aí eu queria colocar para vocês, que a gente não tem uma preconização, apesar de estar incluído, né, na cartilha da criança, do índice de massa corporal por idade para crianças menores de 2 anos, para lactentes, até pela forma como a curva foi construída, né? Apesar de vocês usarem, usem com cautela, ele é mais indicado, né, com maior segurança, de usar entre 2 e 120 anos, índice de massa corporal. Só que, em relação a gráfico, a gente usa de 2 até os 19 anos de idade, esse gráfico de índice de massa corporal em relação à idade. A partir de 19 anos, a gente tem ponto de corte estabelecido, que a gente usa para adulto. Então, vamos agora retornar para o caso, para a gente poder... Que tipo de encaminhamento, se vocês tiveram acesso a uma criança dessas? Então, assim, esse é o tipo da criança que... Muitas vezes você fica olhando para esse quadro e preocupado com esse quadro. Bom, esse aqui tem um quadro que parece realmente de refluxo, quem sabe com processo alérgico, já que ela teve uma entrada de início já de uma outra proteína que não é a proteína do leite materno. Mas uma das coisas que eu percebi muito que a mãe relatava, que assim, que essa criança, essa questão do refluxo, a mãe dizia que ela tinha bastante cólica, muita cólica, e eu fiz a seguinte pequena observação com a mãe. Vamos fazer uma coisa, a mãe era bastante ansiosa. Eu falei assim, vamos sentar com tranquilidade agora, senta um pouquinho, vamos dar de mamar para ela? Aí a mãe sentou e foi dar de mamar. Eu deixei ela à vontade e tal. Eu virei pro lado e comecei a ouvir. Aí eu, bom, tem alguma coisa equivocada nesta mamada. Só pelo escutar. Aí eu me virei, fui ver o posicionamento do bebê. A criança, na verdade, ela não estava com o lábio inferior abocanhando totalmente a auréola mamilo. Ela estava com o lábio invertido para dentro, não para fora. O lábio inferior estava para dentro. Então, quando ela mamava, ela não conseguia fazer a sucção
Isso pode ter influenciado que ela de início tenha começado a fazer, porque ela começou a pegar errado, então ela fazia o estímulo, ela não conseguia tirar da mesma forma, né? Ela engolia muito ar e a mãe, obviamente, tinha um estímulo inferior, o que ia influenciar nessa produção de leite. Então, uma coisa simples que podia ter sido feita desde o início e ninguém olhou, porque a gente às vezes não se dá o trabalho de pedir para a mãe colocar o filho para você ver como ela estava mamando. Então, teve todo um processo que a gente ficou com essa mãe, ensinando como pegar a higienização da mãe, colocar o dedinho, tirar o dedinho, para conseguir fazer a criança acostumar a pegar direito. Porque a gente ia fazendo e naturalmente o lábio começava a voltar novamente. Então, isso teve uma influência no próprio quadro de flatulência mesmo, né, de gases que a criança tinha, muita cólica, que ela engolia bastante ar, né? Não quer dizer que aqui vocês não tivessem que encaminhar a criança, essa que é uma criança, para encaminhar para o serviço de saúde, porque essa mulher também tem que ser acompanhada por todo o quadro na gravidez que ela teve. A orientação, porque ela tinha alguns tipos de produtos, ela bebia café, que a gente estava falando para reduzir um pouco, ela gostava de café bastante concentrado, às vezes até aquele café expresso, né, que tem uma concentração de cafeína muito maior. Essa questão que a gente sempre tem que ter um cuidado, né, porque a soja, nesse caso aqui, ela pode, essa fração proteica, passar via leite materno e sensibilizar a criança via leite materno, né? Então, fazer algumas correções assim com essa mãe. E aí, uma coisa que é muito importante, que eu quero colocar para vocês, que existe uma informação muito equivocada em relação à soja. E eu queria que você, nesse caso, encaminhasse a criança e o mais rapidamente para que fosse suspensa totalmente qualquer formulação infantil à base de soja. Existe uma regulamentação internacional de que a gente não ofereça nenhuma bebida, ou bebida piorou, né? Porque a proteína, a qualidade é muito inferior. Mas qualquer bebida e formulação infantil à base de soja para lactentes. Isso é uma regulamentação internacional. E a gente viu várias consequências em relação à soja para o bebê, né? Então tenham muito cuidado, porque existe um interesse econômico em cima da soja. Então a gente tem que ter muito cuidado de que isso não pode ser prescrito. Excesso de consumo de alumínio, excesso do consumo de fitoestrógenos, que já tem sido atestado com vários problemas, inclusive retardando a puberdade das crianças. Então a gente tem que ter muito cuidado e encaminhar essa criança para uma revisão detalhada para ver se esse quadro foi realmente alérgico ou não e fazer uma orientação adequada. E aqui o que vocês podem fazer? Orientar a alimentação, dar dicas pequenas para essa mãe, ver como é que está a pega desse bebê para conseguir com que ele mame mais e a gente dependa e imediatamente trocar essa fórmula aqui para se é que ela vai ter realmente necessidade, ou o que a gente fez foi estimular para que a gente conseguisse o processo de relactação exclusivo. Então, a gente estava tentando atendimento materno exclusivo com essa mãe sem nenhum tipo de complemento, né? Mas é um caso mais delicado, mas uma pequena coisa que você não está consertando tudo, mas num pouquinho na mãe e na pega, vocês já vão conseguir estar ajudando esse bebê, tá bom? Muito obrigada para vocês. Até mais.